minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos. O Cadastro Nacional de Adoção tem 5 vezes mais pretendentes a adotar uma criança do que crianças disponíveis para adoção. Como pode? Não existe resposta simples ou única para essa pergunta e, por isso, o 15 Minutos de Cidadania preparou uma série especial de 3 programas sobre adoção e apadrinhamento. Vamos falar, claro, das mudanças na legislação que aconteceram recentemente para acelerar os processos de adoção e facilitar esse encontro entre crianças e pretendentes. E vamos levantar alguns elementos importantes da adoção que precisam ser compreendidos, principalmente pelos pretendentes, para agilizar o processo. Eu sou Verônica Lima. E eu sou Mauro Ceccherini. Sem saber aonde chegar, sonhando em te encontrar, e as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar. Desde novembro de 2017, o Brasil tem novas regras para a adoção. Agora, a lei dá preferência na fila para interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças e adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde. Nesse ponto, Mauro, a gente começa a responder aquela pergunta lá do início do programa. Mais da metade das crianças disponíveis para adoção tem irmãos, mas 65% dos pretendentes cadastrados não aceitam adotar grupos de irmãos. E 1/4 das crianças tem alguma doença, mas 64% dos possíveis pais só aceitam crianças saudáveis. O descompasso entre o perfil desejado pelos pretendentes e o perfil das crianças disponíveis para adoção continua quando olhamos para a cor da pele e a idade. Mais da metade dos pretendentes tem alguma preferência ou restrição em relação à cor da pele. Por exemplo, 47% não aceitam crianças negras e 20% não aceitam as pardas. Mas 17% das crianças são negras e 48% são pardas. Em relação à idade, só 1,5% dos interessados aceitam adotar crianças com 12 anos ou mais. Só que quase a metade, 45% das crianças, têm 12 anos ou mais. A Mônica Mendonça, do Grupo de Apoio à Adoção de Braços Abertos do Rio de Janeiro, comenta essa situação, que, segundo ela, contribui para a longa espera. A burocracia ela tem diminuído substancialmente. A justiça, concordo, ela tem que ser bem mais aparelhada para melhorar o processo. Mas as filas, é porque as pessoas mistificam o filho que desejam ter. Os nossos abrigos mantêm crianças, normalmente pardas, já um pouco maiores, crianças muitas das vezes que têm algum tipo de deficiência ou que têm algum tipo de doença tratável. Doença tratável vai desde uma diabetes até uma asma, bronquite, AIDS. É uma doença grave, sim, mas é tratável. Então, essas pessoas que estão habilitadas à adoção, elas pedem um perfil muito restrito. Normalmente, eles querem crianças de 0 a 2 anos, brancas, sem doença alguma. É difícil, porque não são essas as crianças que estão nos nossos abrigos. Se esse é um gargalo importante, ele não é o único, como a própria Mônica ressaltou. A juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Sandra Silvestre, explica que o sistema eletrônico que faz o cruzamento de dados de crianças e pretendentes à adoção precisa ser modernizado. Segundo Sandra, essa atualização do sistema já está em estudo, assim como outras medidas para facilitar o encontro entre futuros pais e filhos. Hoje, uma das grandes dificuldades que nós temos é que a atualização dos dados é feita pela vara. Então, muitas vezes, quando o juiz busca um casal ou um pretendente, ele tem muitas dificuldades, por exemplo, o endereço mudou, o telefone não é o mesmo, aquele pretendente já não tem mais interesse, uma pessoa se separou, ou uma pessoa morreu. A atualização dos dados é muito falha. Então, às vezes, uma vara
entra em contato com diversas pessoas até conseguir fazer o match, esse batimento de informação. O sistema tem uma intenção de fazer isso todas as noites. E o pretendente vai poder ele mesmo atualizar os seus próprios dados. Então, se o endereço dele mudou, ele vai ter login e senha para mudar os seus dados. Muda ele próprio o seu endereço. Depois que te encontrei, uma estrela apareceu no meu teto. Meu coração se encheu de afeto. É como se abrisse um portão em nossas vidas. Vamos falar agora sobre o passo a passo da adoção. A primeira pergunta é: quem pode adotar uma criança? Em tese, toda pessoa maior de 18 anos pode adotar, mas vai precisar passar por um processo de habilitação. Não existem restrições em relação a estado civil, religião, orientação sexual ou identidade de gênero. O que precisa é haver uma diferença de pelo menos 16 anos entre o adotante e o adotado. Outra regra é a seguinte: se a pessoa for casada, civilmente ou não, os dois cônjuges ou parceiros precisam participar do processo de habilitação. Quem explica é a Mônica Mendonça. Eu não posso dizer, eu sou casada, eu participo das reuniões e o meu marido não quer ir. Não pode. Por quê? Porque ambos vão adotar uma criança. Porque a casa pertence a ambos. A família são aquelas duas pessoas mais aquela criança. Então, não adianta eu botar uma criança dentro de uma família que o pai quer e a mãe não quer, ou que a mãe quer e o pai não quer. Para dar entrada na habilitação, que é um processo judicial, é preciso apresentar uma série de documentos e de certidões negativas. Consulte a Vara da Infância e da Juventude da sua região, pois as exigências podem variar de cidade para cidade. Uma dica da Mônica para os moradores do Rio de Janeiro é dar entrada no processo de habilitação e levar uma cópia ao cartório para tirar as certidões, pois para fins de adoção, elas devem ser emitidas gratuitamente. Se você é morador de outro estado, vale a pena consultar a legislação local a respeito dessa gratuidade. Opa, boa dica! O próximo passo é frequentar as reuniões dos grupos de apoio à adoção. Elas são obrigatórias e servem para que o candidato entenda o processo de adoção, que, nas palavras da Mônica, não é simples, é como uma gestação. Você vai visitar abrigos para conhecer a realidade das crianças disponíveis para adoção e, por fim, vai passar por avaliação psicossocial. Se for aprovado, vai receber em sentença a habilitação para adoção e vai ser registrado no Cadastro Nacional de Adoção. Pronto, a partir desse momento você está na fila. Deixa a mala pronta para ir para o hospital, brinca a Mônica, pois seu filho pode chegar a qualquer momento e você tem que estar pronto para parar tudo e ir ao encontro dele. Apareceu uma criança no seu perfil. O juiz da comarca vai te ligar e vai dizer, olha, tem aqui uma criança com o perfil que você colocou, né, no seu pedido. Você deseja conhecê-la? Aí você vai, conhece a criança e é te dado a guarda da criança. Para quê? Para você fazer um estágio de convivência. Por exemplo, esse estágio de convivência antigamente não tinha prazo. Hoje em dia, pela nova lei, ela tem um prazo. Então, você ganha a guarda por 90 dias, prorrogáveis uma vez por mais 90, se o juiz assim entender. Você vai ficar com essa criança em estágio de convivência. Para quê? Para ambos se adotarem, porque a criança tem que se adaptar a você e você se adaptar à criança. Passado o estágio de convivência, se tudo correr bem, abre-se o processo de adoção, que tem que durar 120 dias, prorrogáveis por mais 120. Terminado esse prazo, estando tudo bem, o juiz determina por sentença a adoção. Você pega essa sentença, leva ao cartório e registra a criança como sua filha. Ela vai ganhar uma nova certidão de nascimento. Entrando no ar em 3, 2, 1. Quero saber. Quero saber. O Walter Gomes, da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos acompanhou até a rodoviária de Brasília e conversou com o cidadão sobre as regras de adoção. Olá, meu nome é Lana. Eu gostaria de saber se o processo de adoção tradicional vale para o casal gay e também para um trans solteiro. No caso, eu sou trans e eu gostaria de adotar uma criança. O processo de adoção não impõe qualquer vedação, qualquer proibição a um candidato que seja
homossexual, que seja divorciado, que esteja no segundo, no terceiro casamento, que seja católico, evangélico, muçulmano, não há qualquer vedação. E a avaliação do candidato vai seguir um mesmo protocolo. Eu não vou avaliar um candidato que é homossexual de maneira diferente daquele que é heterossexual. As regras, os critérios vão ser aplicados de maneira isonômica. O que a justiça procura? Um candidato que tenha um projeto de adoção ancorado no amor, na capacidade de diálogo, seja um candidato para adoção que disponha de um ambiente familiar harmonizado. Harmonizado não significa sem problemas, mas com capacidade de resolver esses problemas. Com relação à criança com deficiência, existe algum prazo de adaptação em relação à adoção de uma criança com deficiência? Veja, na verdade, esse prazo de adaptação, a lei chama de estágio de convivência. Tá? O estágio de convivência foi fixado em um prazo de até 3 meses. Então, esse prazo ele vai ser aplicado em qualquer tipo de adoção, mesmo aquelas envolvendo crianças com problemas de saúde. O que a equipe técnica da Vara de Infância precisa é de segurança para liberar uma criança após o estágio de convivência. Queremos ter a garantia de que os vínculos de afeto e de segurança foram estabelecidos e a criança poder ser acolhida com toda a segurança pela família postulante. Eu posso adotar uma criança e, se eu não me adaptar, devolver, como é que é o processo? E eu volto para a lista? Posso adotar uma nova criança? A devolução de uma criança em adoção é uma tragédia emocional, a mais computada na história dessa criança. A lei trouxe uma novidade. A família que decide devolver uma criança que foi acolhida em adoção, ela terá o seu processo arquivado e será proibida de uma nova habilitação, ou seja, há uma vedação legal para essa família que devolve. E é bom que se registre. Não se pode jamais confundir a adoção com test driving. Quem adota uma criança tem que ter a noção de que a adoção é para sempre. Como que ficam em relação à união estável, do prazo de tempo de casado para poder efetuar uma adoção? A lei não estabelece nenhum tempo prévio de união estável, tá? A lei apenas fixa que o candidato casado ou em união estável deve apresentar documento comprobatório. Quem é contemplado pela adoção tem os mesmos direitos da mãe biológica, natural? Assim, como é que funciona a licença maternidade nesse caso, para adaptação? De uma vez por todas, essa distinção entre filho adotivo e filho biológico foi banida. O tempo a ser usufruído por uma família que adota é o mesmo tempo usufruído por quem tem um filho biológico. O período de usufruto de licença agora é igual, é isonômico. Um pai adotivo, solteiro, pode requerer o mesmo período de licença que uma mãe. A justiça está reconhecendo a isonomia de direitos. Termina aqui o primeiro programa da série especial do 15 Minutos de Cidadania sobre adoção e apadrinhamento, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e José Paulino, edição e apresentação de Mauro Tchequerini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail radio@câmara.leg.br. O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse radio.câmara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.